Então, continuando aqui a aula de patim, nós vamos ver agora, para começar, os patim simples, ou seja, o patim que contém apenas uma consoante no final. Lembra? O simples é quando tem somente uma consoante no final. Então, igual aqui que tem um patim, ok? Tem um consoante no fim, apenas uma. Você tem que lembrar que no caso do patim simples, tem aquelas três regras, né? Patim sozinho, seguido de vogal e seguido de consoante. Vamos começar aqui com ele seguido de vogal. Aqui ao lado eu tenho um exemplo, né? Temos uma sílaba, duas sílabas. E aqui tem um patim final, né? Então, temos um patim. Quando for assim, bolinha, significa que está seguido de vogal, porque você considera só a vogal ao lado. Então, é patim seguida de vogal. Então, aqui no exemplo abaixo, você vê o patim e ele está seguido de vogal. O que é que acontece nesse caso? O som do patim é transferido para junto da vogal. Então, que som tem esse aqui? Quando está na segunda sílaba. Não é K, porque não está na primeira sílaba, está na segunda. É som de G. Então, você vai ler aqui em cima, mó, vai pegar o som do G e unir com O. G com O faz Gó. Então, a pronúncia é mogó. Seria, basicamente, a pronúncia assim, mogó. Vamos ver outra palavra. Aqui nós temos o patim embaixo, seguido de vogal O também. Então, essa letrinha aqui, ela tem som de D na segunda sílaba, que é onde ela vai se unir, né? Quando ela vem para cá, ela fica na segunda sílaba. Então, ela vai ter som de D. D com O é Dó. E aqui no início é o quê? É Mi. M com I. Então, é Mi, Dó. Mi, Dó. Tá conseguindo entender? Aqui, por exemplo, nós temos o patim R se unindo com A. A pronúncia é ARA, porque lembre-se que esse R tem som enrolado. Quando tá na segunda sílaba, sempre vai ser R enrolado. ARA. Vamos ver mais uma? Tente fazer essa aqui aí na sua casa. Qual é o patim dessa palavra aqui? Muito bem, é este aqui, o patim. E ele vai se unir com essa vogal. Que vogal é essa? Ó, muito bem. Aqui em cima, que sílaba temos? Que pronúncia é essa? De I, não é verdade? Então, aqui, esta letrinha, quando vier para cá, vai ter que som? Temos I. Muito bem. E Bó é a pronúncia quando une essa consoante com O. Bó. E Bó. Por que não é Ipó? Porque o som de P é só no início da sílaba. Nas sílabas seguintes é som de B. Você já aprendeu isso na aula de fonética, aula 5. Vamos ver mais uma. Essa aqui é um caso um pouco especial. Eu já tinha comentado sobre ela em outras aulas. É a consoante NG. Então, aqui este NG, quando ela se encontra com outra bolinha, né? No caso, se encontra com uma vogal, o som não se une com a vogal, ok? Esse é um caso à parte. Então, aqui, por exemplo, deixa eu trocar aqui a cor. Você vai ler yon, ó. Yon, ó. Você não pode falar yongo. É totalmente errado. O som do NG fica apenas nessa sílaba. Yon. Tente pronunciar. Yon. E depois você pronuncia o resto. Ó. Yon, ó, separado. Tem alguns casos que são irregulares.
No caso aqui, é quando você vê o patim H, como, por exemplo, nessa palavra aqui. Tem o patim H aqui embaixo e está seguido de vogal. Então, sempre que está seguido de vogal, ele vai ficar mudo. Então, a pronúncia não é choha, mas sim choa. Mais um irregular é quando você vê, por exemplo, o patim T aspirado, seguido especificamente da vogal I. É somente nesse caso, ok? Neste caso, o patim T vai se transformar na consoante CH, na pronúncia. Então, essa palavra aqui se pronuncia cati, cati, e não cati. Outro caso irregular é quando você encontra a consoante T, como patim, seguido de I específico, somente com I, ele vai ter pronúncia de J. Então, não é cudi, cudi, é cudi, cudi. Certo? Então, até aqui fica essa primeira parte da aula de patim. Nos vemos nas próximas aulas.